Existe um instante em que algo dentro de você sussurra que alguma coisa não está bem. Você percebe isso na maneira como seu filho te procura, naquela demonstração de afeto que surge de repente e desaparece com a mesma rapidez. Talvez você tenha evitado reconhecer essa sensação há muito tempo, porque admiti-la causaria demasiado sofrimento. Porém, essa pressão no peito, esse pressentimento que te mantém desperto durante a noite, merece ser reconhecido. O que você vai descobrir nos próximos instantes não é uma acusação. É um convite para enxergar com transparência. Uma oportunidade de finalmente compreender por que certos gestos parecem tão vazios, por que determinadas palavras te deixam oco por dentro, mesmo quando deveriam soar afetuosas. Essas revelações podem causar dor, mas também podem te libertar. Vamos percorrer juntos 7 padrões que Carl Jung descreveu em seu trabalho sobre dinâmicas familiares e máscaras emocionais. Não para julgar, mas para reconhecer. Não para atribuir culpa, mas para recuperar sua dignidade. A primeira maneira pela qual os filhos simulam cuidar de seus pais se revela num padrão conhecido. Seu telefone toca, seu coração dá um pequeno salto, aquela antiga esperança se acende. Então, você escuta a voz familiar. Oi, mãe! Oi, pai! Como você está? Segue-se uma breve pausa e então vem. Preciso de um favor. Você pode me ajudar? Nesse momento, algo dentro de você desmorona. Não de forma barulhenta, nem dramática, mas silenciosamente, como uma pedra caindo num poço profundo. Você conhece esse padrão. Semanas de silêncio, às vezes meses, durante os quais seu nome não passa pelos lábios deles. Nenhuma pergunta sobre como você está. Nenhum interesse em seu dia a dia, suas preocupações, suas pequenas alegrias. Mas assim que precisam de algo, dinheiro, cuidar das crianças, um conselho, ajuda prática, eles aparecem. De repente, você se torna importante. De repente, sua opinião conta. À luz da psicologia profunda de Carl Jung, é possível identificar aqui um padrão fundamental. O filho aprendeu a entender o afeto como uma moeda de troca. O amor se transformou numa transação, em algo que se oferece para receber algo em retorno. Essa dinâmica frequentemente surge de forma inconsciente, moldada por experiências relacionais anteriores ou influências sociais. Mas para você significa isto: você deixou de ser pai ou mãe para se tornar um recurso. Você sente seu estômago se contrair quando o nome dele aparece na tela? Aquele breve momento de apreensão antes de atender? É seu corpo revelando a verdade. Ele se lembra de todas as vezes em que a esperança se transformou em decepção, de todas as conversas que terminaram com um pedido, nunca com uma troca genuína. E então existem aqueles outros momentos. A segunda forma dessa falsa preocupação se manifesta em palavras sem ações. Aqueles instantes em que seu filho te diz o quanto se preocupa com você. As palavras são calorosas, a voz soa sincera. Penso tanto em você, me preocupo com você, você é tão importante para mim. Você gostaria de acreditar nessas palavras, quer guardá-las como tesouros preciosos, mas então o tempo passa. As visitas prometidas não acontecem, as promessas se dissolvem no ar. Pela 100ª vez você ouve: vou te visitar em breve. Na próxima semana, com certeza consigo. Precisamos nos ver. Mas os dias se transformam em semanas, as semanas em meses, e nada acontece. O que Jung descreve como máscara social se revela aqui em sua forma mais sutil. Seu filho possivelmente acredita de verdade que a intenção é suficiente, que expressar a preocupação equivale a uma ação real. Em seu mundo interior, eles já cumpriram seu dever ao dizer as palavras certas. A discrepância entre palavras e ações permanece invisível para eles, enquanto para você é dolorosamente palpável. Você fica sozinho no seu aniversário, no Natal, em dias que antes eram repletos de memórias compartilhadas. Seu telefone acende. Uma mensagem. Parabéns calorosos, emojis afetuosos, talvez até uma foto bonita da internet. Tudo soa perfeito. Tudo se sente vazio. Escreva assim nos comentários se você conhece essa sensação de vazio. Você reconhece esse contraste? Nas redes sociais, eles compartilham publicações sobre a importância da família,
sobre gratidão pelos pais, sobre amor incondicional. Seus perfis irradiam valores que estão ausentes na convivência real de vocês. Essa discrepância não é necessariamente hipocrisia consciente. É a lacuna entre a autoimagem idealizada e a realidade vivida. O fenômeno da autoapresentação digital intensifica essa divisão. Em suas telas, eles criam uma versão de si mesmos que parece moral, amorosa e cuidadosa. Compartilham citações inspiradoras sobre família, marcam o Dia das Mães ou dos Pais com belas palavras. Para quem vê de fora, parece perfeito. Para você, parece uma mentira celebrada publicamente. Essa performance pública pode ser especialmente dolorosa porque te mostra que seu filho é perfeitamente capaz de expressar apreço, só que não para você em particular, mas para o mundo de forma performática. A energia que investem em sua imagem falta na relação real com você. Talvez você já tenha tentado abordar esse assunto. Talvez tenha dito gentilmente: "Vejo suas postagens sobre família e ficaria feliz se pudéssemos passar mais tempo juntos." A reação provavelmente foi defensiva ou evasiva. "Você pensa demais. Estou ocupado. Você não entende como minha vida é estressante." E novamente você se sente culpado por simplesmente ter perguntado. Tudo se transforma subitamente quando há outras pessoas por perto. A terceira forma se manifesta nessa estranha metamorfose. Uma reunião familiar, um encontro casual no supermercado, uma visita a parentes. Nesse momento, seu filho se torna outra pessoa. O abraço é caloroso, as palavras são afetuosas, a atenção é perceptível. Você é o melhor pai, a mãe mais maravilhosa. Na frente do público, você é colocado num pedestal. Mas assim que a porta se fecha e vocês estão sozinhos, essa afeição desaparece. A máscara cai, a frieza retorna, ou pior ainda, a indiferença. Você se sente usado, como um acessório numa encenação, que nada tem a ver com a verdade. Jung fala da persona, aquela máscara que usamos externamente para corresponder às expectativas sociais. Para seu filho, pode ser natural desempenhar diante dos outros o papel do filho dedicado ou da filha carinhosa. Esse papel faz parte de sua identidade social. Eles não mentem conscientemente. Estão cumprindo um roteiro que a sociedade espera deles. Mas para você, essa atuação representa uma ferida profunda. Você se torna uma ferramenta para a imagem deles, não uma pessoa que é amada. Essa dor é profunda. Não apenas porque o amor é fingido, mas porque é usado estrategicamente. Você é bom o suficiente para o público, mas não importante o suficiente para a intimidade. Então existem aqueles dias em que seu telefone toca e seu filho precisa da sua voz. A quarta forma desse cuidado unilateral se desenvolve aqui. Não de você como pessoa, mas da sua função como ouvinte. Por horas eles falam sobre seus problemas, seus medos, suas frustrações. Você escuta, você consola, você aconselha, você está presente, completamente e atentamente. Quando a conversa termina, você se sente esgotado, não apenas cansado, mas vazio. Porque em todas as palavras trocadas, não houve espaço para você. Nenhuma pergunta sobre como você está, nenhum interesse em sua vida. Você se tornou a lixeira emocional, o depósito para as preocupações deles. Da perspectiva junguiana, eles não estão realmente buscando conexão, estão buscando alívio. Você é conveniente, disponível, familiar. Sua função é carregar os fardos emocionais deles, não construir uma relação recíproca. Essa é a diferença dolorosa entre proximidade utilizada e intimidade verdadeira. Quantas vezes você ficou sozinho após essas conversas se perguntando: "Meu filho sequer conhece meus medos? Sabe o que me mantém acordado à noite? Já perguntou sobre meus sonhos, sobre o que me traz alegria ou preocupações?" A resposta provavelmente é não, porque a dinâmica está estabelecida. Você está lá para eles, mas eles não estão lá para você. Não por maldade, mas por hábito, por conveniência, por uma estrutura relacional que nunca foi questionada ou transformada. E essa assimetria corrói algo essencial dentro de você: a sensação de ser visto, de importar, de ser mais do que uma função. A quinta forma dessa simulação
se revela quando você adoece ou enfrenta dificuldades. De repente existe preocupação, mas ela vem carregada de algo mais. Ansiedade não pelo seu bem-estar, mas pelo que sua fragilidade significa para eles. Quem vai cuidar das crianças se você não estiver disponível? Quem vai ajudar quando precisarem? A preocupação não é sobre você como pessoa, mas sobre você como sistema de apoio que pode estar entrando em colapso. Você consegue perceber a diferença? Entre alguém que pergunta: "Como você está? O que posso fazer por você?" e alguém que pergunta: "Quanto tempo vai levar até você melhorar? Você ainda pode fazer X para mim?" Uma é movida por compaixão, a outra por auto-interesse. E mesmo que não digam abertamente, você sente essa diferença em cada palavra, em cada gesto aparentemente gentil. Jung falaria aqui sobre projeção. Eles projetam em você suas próprias necessidades não atendidas, sua própria insegurança. Você se torna o continente de suas ansiedades, mas não o objeto de seu cuidado genuíno. Essa é a sexta forma, o cuidado condicional. Você percebe isso quando estabelece limites. Quando você diz não pela primeira vez, quando expressa suas próprias necessidades, quando ousa priorizar seu bem-estar. A reação é reveladora. Em vez de compreensão, você encontra resistência. Em vez de respeito, você encontra ofensa. Como você pode ser tão egoísta? Depois de tudo o que fizemos por você. Você mudou. Você não é mais a pessoa que costumava ser. Essas palavras são projetadas para te fazer sentir culpado, para te fazer recuar, para te fazer voltar ao papel que sempre ocupou. Aquele que dá sem questionar, que está disponível sem limites, que ama sem exigir reciprocidade. Mas estabelecer limites não é egoísmo, é autocuidado. É o reconhecimento de que você também é uma pessoa com necessidades, sentimentos e direitos. Que sua vida tem valor independentemente do que você pode oferecer aos outros. Essa percepção pode ser libertadora, mas também assustadora, porque significa romper com padrões que existem há décadas, significa arriscar conflito, significa possivelmente enfrentar ainda mais distanciamento. A sétima e mais sutil forma dessa falsa dedicação aparece nas crises. Quando algo sério acontece em sua vida, uma doença grave, uma perda significativa, um momento de verdadeiro sofrimento, eles podem aparecer. Mas não necessariamente porque sentem sua dor, mas porque a situação é socialmente visível demais para ignorar. O que os outros vão pensar se não estiverem presentes? Como isso vai refletir neles? Então eles vêm, fazem uma breve aparição, talvez tirem uma foto para as redes sociais, mostrando que estão lá, e depois desaparecem novamente. A presença deles é performática, não sustentadora. Você fica com a casca vazia de um cuidado que parece real de fora, mas que por dentro está completamente oco. E talvez o mais doloroso seja isso. Você sabe que eles são capazes de amor, de empatia, de conexão profunda. Você os viu demonstrar isso para outras pessoas, amigos, parceiros, até estranhos. A capacidade está lá, apenas não é direcionada para você. Essa constatação pode ser devastadora, porque não é sobre incapacidade, é sobre escolha. Consciente ou não, eles escolhem não investir emocionalmente em você da maneira que você precisa. E embora possamos entender as razões psicológicas, as feridas de infância, os padrões familiares transgeracionais que moldam esse comportamento, o entendimento não elimina a dor. Conhecimento não é cura automática. Então, o que você faz com essa consciência? Como você vive sabendo que o amor que ofereceu pode nunca retornar da forma que esperava? A resposta não está em tentar mudar seus filhos. Você não pode controlá-los, não pode forçar sentimentos, não pode manipular conexão genuína. A resposta está em se voltar para dentro, em reexaminar sua própria relação consigo mesmo. Jung enfatizava a individuação, o processo de se tornar plenamente quem você é, integrado e completo. Para muitos pais, a identidade ficou tão entrelaçada com o papel parental que perderam de vista quem são fora dessa função. Recuperar essa essência não é sobre abandonar seus filhos, é sobre parar de se abandonar. Comece fazendo perguntas diferentes. Não, por que meus filhos não me amam da forma que preciso? Mas, como posso me dar o amor que estou esperando deles? Não,
O que fiz de errado? Mas, o que posso fazer agora para honrar minha própria vida? Essa mudança de foco não é desistência, é redirecionamento de energia. Você passou décadas derramando-se para fora. Agora é hora de preencher seu próprio poço. O que isso significa na prática? Significa cultivar relacionamentos que sejam reciprocamente nutritivos. Significa buscar comunidades onde você seja visto, valorizado, apreciado. Significa redescobrir paixões que foram deixadas de lado, explorar interesses que foram negligenciados, investir em experiências que enriqueçam sua vida independentemente de quem esteja observando. Isso não é sobre criar uma vida para provocar ciúme ou chamar atenção. É sobre criar uma vida que vale a pena viver por si mesma. Uma vida onde você acorda pela manhã com um senso de propósito que não depende da validação de ninguém, onde suas alegrias são suas, seus triunfos são seus, sua paz é sua. Não se trata de expansão, mas de aprofundamento. Não de reconhecimento, mas de significado. Não de performance, mas de autenticidade. Essa virada para dentro pode ser curativa, pode te mostrar que você é completo, mesmo sem a confirmação dos seus filhos. Que sua vida é rica, mesmo que eles não queiram fazer parte dela. Que você merece amor, especialmente o seu próprio. Escreva liberdade nos comentários se você está pronto para a sua vida. Talvez nesse silêncio você descubra coisas que estiveram escondidas por muito tempo. Uma criatividade que você havia esquecido, um anseio por aprender, por crescer, por novas experiências. Amizades que você negligenciou porque a família sempre estava em primeiro lugar. Hobbies que você abandonou porque não sobrava tempo. Essa redescoberta de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. É o caminho de volta para uma vida que se sente completa, independentemente de outros a verem ou valorizarem. E, curiosamente, às vezes algo inesperado acontece quando paramos de esperar e começamos a viver. Às vezes, nem sempre, mas às vezes, nossos filhos percebem essa mudança. Eles notam que não somos mais os mesmos, que não estamos mais esperando por suas ligações, não estamos mais esperando por seu reconhecimento, não somos mais emocionalmente dependentes deles. Essa independência pode irritá-los, ou pode despertar sua curiosidade. De repente, você não é mais previsível. Você não é mais a pessoa que está sempre disponível, sempre perdoando, sempre esperando. Você é alguém vivendo sua própria vida, perseguindo seus próprios interesses, estabelecendo seus próprios limites. Isso não é manipulação, não é uma estratégia para reconquistá-los. É simplesmente a consequência natural de você se levar a sério. E às vezes, apenas às vezes, disso surge uma nova forma de respeito. Não a velha dinâmica de dependência, mas algo mais maduro, mais equilibrado. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que a distância permaneça, você ganhou algo valioso, você mesmo. Você aprendeu que seu valor não é medido pelo amor que recebe, mas pela dignidade com que vive. Que você não é definido pelos relacionamentos que outros querem ter com você, mas pelo relacionamento que cultiva consigo mesmo. Esse amor próprio não é narcisista, é vital. É a fonte da qual todo amor saudável flui. Se você não se valoriza, sempre buscará validação externamente. Se você se ama, pode dar e receber sem se perder no processo. Jung escreveu sobre a necessidade de integrar o self, de reunir todas as partes dispersas de nossa personalidade num todo coerente. Para muitos pais, isso significa recuperar as partes que abandonaram a serviço da parentalidade. O sonhador, o artista, o aventureiro, o pensador, todas aquelas facetas que recuaram quando os filhos chegaram. Essa integração é como um retorno ao lar. Não a um lugar, mas a você mesmo. A pessoa que você sempre foi antes dos papéis te sobreporem. A essência do seu ser que é independente das circunstâncias externas. Nesse retorno está uma paz profunda, uma aceitação do que foi, do que é e do que talvez nunca será. Você não precisa mais lutar contra a realidade. Não precisa mais se desgastar tentando forçar algo que não quer vir. Você pode simplesmente ser. Essa forma de ser não é passiva, é ativa em sua serenidade. Você escolhe conscientemente como gasta seu tempo, com quem compartilha sua energia, quais pensamentos você permite. Você assume responsabilidade pela sua própria felicidade,
em vez de colocá-la nas mãos de outros. E nessa responsabilidade está a verdadeira liberdade. Você não é mais vítima das circunstâncias ou das decisões alheias. Você é o criador da sua própria vida, o arquiteto do seu próprio mundo interior. Essa liberdade também significa fazer as pazes com o passado. Não esquecer tudo ou embelezar, mas colocar as coisas num contexto maior. Entender que seus filhos também carregam suas próprias feridas, travam suas próprias batalhas, precisam seguir seus próprios caminhos. Que o comportamento deles tem mais a ver com eles do que com você. Essa compreensão te libera do peso da culpa. Você pode ter cometido erros, como todos os pais, mas esses erros não definem a totalidade de quem você era e é. Você também amou, lutou, esperou, deu. Essa verdade não pode ser apagada por memórias seletivas ou narrativas injustas. No final desta jornada, não está o esquecimento das dores, mas a integração. A dor se torna parte da sua história, mas não o fim dela. Ela te molda sem te destruir. Ela te ensina sem te quebrar. Você fica mais forte, não apesar da dor, mas através dela. Você aprende que pode sobreviver mesmo quando o amor que deu não retorna. Que pode prosperar mesmo no silêncio. Que você é completo, mesmo sozinho. Talvez um dia você perceba que a maior forma de amor está em amar a si mesmo, de tal maneira que não aceita mais formas substitutas de afeto. Que você é forte o suficiente para estar sozinho, sem se sentir solitário. Que você é completo o suficiente para não viver de migalhas de atenção emocional. Essa jornada rumo à liberdade interior não é fácil. Ela exige coragem, honestidade e disposição para resistir a velhos padrões. Mas conduz a algo mais valioso que qualquer validação externa: paz interior, a certeza de que seu valor não é medido pelo amor que recebe, mas pela dignidade com que vive. Você passou décadas estando presente para os outros. Talvez agora seja a hora de estar presente para si mesmo também. Não por egoísmo, mas por autorrespeito. Não para punir os outros, mas para honrar a si mesmo. Ver a verdade, mesmo que doa, é o primeiro passo para a cura. Não a verdade que lhe contam, mas aquela que você sente no fundo do seu ser. Confie nessa verdade. Ela é uma bússola de volta para você mesmo. Se essas palavras tocaram algo dentro de você, se você se reconheceu nestas linhas, então te convido a fazer parte desta comunidade. Inscreva-se neste canal para que possamos continuar explorando juntos o que significa envelhecer com dignidade, amar com clareza e ter coragem para viver sua própria verdade. Às vezes, a maior cura está em saber que não estamos sozinhos no que sentimos. Sua história, sua experiência, sua voz, todas elas importam. E talvez esse seja exatamente o começo de um novo tipo de conexão, que não se baseia em expectativas, mas em humanidade honesta. Escreva dignidade nos comentários para selar sua paz.